No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos ancestrais às pedras antigas, Miguel tropeçou na escadaria íngreme de Alfama, o peito ardendo não só pela subida, mas pela ferida fresca da rejeição familiar que o lançara à rua como um concernento. Seus pais, donos de uma herança de orgulho conservador enraizada nas tradições do Douro, haviam descoberto sua carta de amor para João, o rapaz de olhos verdes que iluminava suas noites, e em vez de abraços, veio o ultimato: saia desta casa, ou saia de quem você é. Mas naquela mesma noite chuvosa de outono, enquanto vasculhava o sótão abandonado da avó falecida em busca de um teto improvisado, Miguel encontrou uma carta amarelada, selada com cera vermelha, endereçada a ele, uma revelação que não só abalaria as fundações da família, mas reacenderia uma chama de amor que ele jurara extinta para sempre. A chuva tamborilava contra as telhas irregulares do sótão, um eco distante do temporal que rugia sobre Lisboa, enquanto Miguel se encolhia entre caixas poeirentas e móveis esquecidos. Seus dedos trêmulos rasgaram o envelope, e as palavras dançavam na página sob a luz fraca de uma lanterna velha. Meu querido neto, se esta carta chegar às suas mãos, é porque o sangue que corre em suas veias carrega mais do que o peso das vinhas do Douro, carrega a verdade de um amor que sua avó e eu escondemos por décadas, um amor entre homens que moldou nossa fortuna e agora a devolve a você, o herdeiro verdadeiro. O coração de Miguel parou. Sua avó, a matriarca austera que ele idolatrava em segredo, havia vivido uma vida dupla, casada por conveniência, mas apaixonada por um companheiro de alma que o mundo negara. A herança, as vinhas prósperas, a casa solarenga no Porto, os investimentos que sustentavam a família, não era para o primogênito rígido, mas para ele, Miguel, o pecador rejeitado, condicionado à revelação de que sua essência gay era o fio que tecia o legado familiar. Enquanto a aurora tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e rosa, Miguel desceu as escadas do sótão com a carta apertada contra o peito, o peso dela como uma âncora em meio ao vendaval de emoções. Ele precisava encontrar João, o único farol em sua tormenta, mas o telefone tocava em vão, bloqueado, talvez, pelo ciúme que sempre pairava entre eles como uma sombra sutil. João, o artista de rua com tatuagens que contavam histórias de rebeldia lisboeta, havia partido para uma exposição em Coimbra dias antes, deixando para trás promessas sussurradas em beijos urgentes. Eu volto, meu amor, e levo você comigo para longe desta cidade que nos sufoca, dissera ele, mas agora, com a rejeição e quando em seus ouvidos, Miguel se perguntava se aquelas palavras eram mais do que ilusões tecidas no calor da paixão. Caminhando pelas ruelas estreitas de Alfama, onde o fado lamentava amores perdidos nos azulejos rachados, ele se deparou com o primeiro conflito, um encontro casual com sua prima Isabel, a única da família que sempre o olhara com olhos de compaixão velada. Isabel parou abruptamente na esquina, seu casaco de lã vermelho contrastando com o cinza úmido das paredes, um buquê de flores silvestres na mão como se saísse de uma visita ao mercado da Ribeira. Miguel. Meu Deus, o que fazes aqui, com essa cara de quem viu um fantasma? Seus olhos, castanhos e penetrantes como os da avó, varreram o rosto exausto dele, e antes que ele pudesse tecer uma mentira, a carta escorregou de sua mão, caindo aos pés dela como uma confissão involuntária. Ela a apanhou, lendo em silêncio enquanto a multidão matinal de turistas e vendedores ignorava o drama particular. Isto muda tudo, murmurou ela, a voz embargada por uma mistura de choque e alívio. Isabel, que carregava seus próprios segredos, uma paixão não correspondida por uma mulher no Conservatório de Música de Lisboa, via na carta um espelho de sua própria luta. Mas o conflito irrompeu quando o telefone dela tocou. Era o pai deles, o tio autoritário de Miguel, exigindo saber onde estava o traidor, que ousara manchar o nome da família. Não o diga a ele, implorou Miguel, mas Isabel hesitou, dividida entre lealdade sanguínea e a faísca de empatia que a carta acendera. Enquanto caminhavam em direção ao Chiado, onde os cafés exalavam o aroma de pastéis de nata e café forte, Isabel confidenciou sua própria ferida. Eu sei o que é ser invisível nesta família, Miguel. A avó me contou fragmentos, anos atrás, sobre um amor que a salvou da solidão, mas nunca imaginei que fosse assim. As palavras dela abriam portas trancadas na mente de Miguel, revelando como a avó, em suas visitas esporádicas ao Porto, sempre o incentivara a sonhar além das expectativas familiares, com olhares cúmplices que agora ganhavam sentido. Mas o idílio foi interrompido por um mensageiro inesperado, um advogado idoso, o Dr. Almeida, que surgira do nada com um dossiê nas mãos, convocado pela cláusula da carta para validar a herança. O testamento secreto da Sra. Beatriz era claro, a divisão associativa com a aceitação do herdeiro verdadeiro, e você, jovem, é o guardião de um legado de coragem. O encontro, em um café escondido com vista para o Tejo, trouxe o primeiro vislumbre de poder, ações, propriedades, uma fortuna que poderia comprar não só liberdade, mas vingança sutil contra os pais que o expulsaram. No entanto, o drama se intensificou quando Miguel, impulsionado por uma urgência febril, pegou o trem para Coimbra, determinado a confrontar João antes que os ventos da dúvida o separassem para sempre. O comboio serpenteava pelas colinas verdejantes do interior português, o sol filtrando-se pelas janelas em raios que dançavam sobre a carta amassada em seu colo.
Lágrimas silenciosas escorriam enquanto ele revivia a cena da rejeição. O pai, com punhos cerrados sobre a mesa de carvalho ancestral, gritando versos bíblicos distorcidos. A mãe, olhos baixos, murmurando preces por uma cura que nunca viria. Você é uma vergonha para o nome que carregamos desde o século XVII, rosnara o pai, e Miguel fugira sob a chuva, sem um tostão, sem um adeus. Agora, com a herança como espada de Damocles, ele se via no limiar de um poder que aterrorizava tanto quanto libertava. Chegando a Coimbra, a cidade universitária com suas torres góticas erguendo-se como sentinelas do conhecimento, Miguel procurou João na galeria improvisada da Sé Velha, onde quadros vibrantes de azuis e vermelhos capturavam a essência da alma portuguesa. João estava lá, pincel na mão, o corpo esguio inclinado sobre uma tela que retratava dois amantes entrelaçados sob a luz de um luar lisboeta, uma metáfora de sua própria história. Miguel percebeu com o coração apertado. Mas o reencontro não foi de abraços efusivos. João se virou, os olhos verdes nublados por uma dor recente, e sussurrou: por que demoraste tanto? Ouvi rumores da tua família. Pensavas que eu ficaria à espera eternamente. A revelação veio como um soco. Durante a ausência, João havia recebido uma carta anônima, enviada por um primo invejoso de Miguel, acusando-o de ser um caçador de fortunas, que manipulava o coração vulnerável do amante. O conflito explodiu em sussurros furiosos entre as tapeçarias antigas da galeria, com visitantes alheios ao furacão emocional. Eu te amava demais para duvidar, mas a dúvida me corroeu como um fado, confessou João, e Miguel, pela primeira vez, mostrou a carta da avó, desatando as amarras da desconfiança com palavras de um amor ancestral que ecoava o deles. Enquanto o sol se punha sobre as margens do Mondego, tingindo o rio de tons de cobre, os dois homens caminharam de mãos dadas pelas ruas empedradas de Coimbra, o ar carregado de um perdão frágil. Miguel contou tudo: a rejeição, a descoberta, o peso da herança que agora os ligava a um destino compartilhado. João, com sua alma de artista sensível, viu naquilo não uma maldição, mas uma tela em branco para pintar um futuro. Vamos voltar a Lisboa juntos, propôs ele, e enfrentar essa tempestade de frente, como os amantes da avó tua. Mas o primeiro passo foi um teste de fogo, uma ligação de Isabel, alertando que o pai de Miguel havia descoberto a carta através de contatos no cartório do Porto, e agora marchava para Lisboa com advogados a tiracolo, pronto para contestar o testamento com acusações de falsificação e influências degeneradas. O pânico subiu pela espinha de Miguel, mas João apertou sua mão. Nós somos mais fortes que o vinho do Douro, envelhecemos, mas não quebramos. De volta à capital, sob o céu estrelado que velava os 7 outeiros de Lisboa, eles se refugiaram na casa de Isabel, um apartamento modesto no bairro alto onde o eco de guitarras fado se misturava ao burburinho da noite. Ali, em meio a vinis antigos e livros de poesia de Pessoa, o trio formou uma aliança improvável. Isabel, com sua determinação de pianista que desafiava normas de Gênero no conservatório; João, o visionário que transformava dor em arte; e Miguel, o herdeiro relutante cujas veias pulsavam com o segredo da avó. Mas a calmaria foi breve. Na manhã seguinte, o Dr. Almeida chegou com documentos que confirmavam a validade da carta, datada de 1995, escrita em leito de morte, com testemunhas irrefutáveis, incluindo um padre progressista de Alfama que havia abençoado o amor proibido da avó. A divisão da herança é sua por direito, mas o preço é a verdade exposta, advertiu o advogado, e Miguel sentiu o estômago revirar ao imaginar o escândalo que varreria as salas de jantar conservadoras do Porto. O conflito escalou quando o pai de Miguel, o Sr. António, invadiu o apartamento como um furacão do Atlântico, flanqueado por 2 advogados de ternos cinzentos e um primo traiçoeiro que sorria com veneno nos olhos. Isto é uma farsa. Minha mãe nunca teria traído os valores da família, trovejou ele, o rosto rubro como as uvas colhidas no Douro. A sala encolheu com atenção, o ar espesso de acusações e lágrimas contidas. Miguel, pela primeira vez, ergueu a voz: ela não traiu, pai. Ela viveu. E eu vivo como ela, amando sem correntes. João, ao seu lado, interveio com uma calma feroz, descrevendo como a arte podia curar feridas familiares, mas o Sr. António dispensou com um gesto de desprezo: você é o veneno que o corrompeu. Isabel, então, revelou seu próprio segredo, tocando uma melodia suave no piano que preenchia o espaço: eu amo uma mulher, tio. E a avó sabia. Ela nos uniu no silêncio, mas agora gritaremos juntos. O embate se transformou em um tribunal improvisado, com argumentos voando como flechas. O pai citava tradições, o advogado de Miguel desfiava cláusulas legais, João esboçava retratos rápidos que capturavam a hipocrisia nos rostos. Um ponto de virada veio quando o padre testemunha, convocado por telefone, falou de uma missa secreta em 1995, onde a avó, de mãos dadas com seu amor, havia perdoado o mundo e legado a herança àquele que ousasse amar sem medo. O Sr. António vacilou, memórias de uma mãe distante ressurgindo, e por um instante, o ódio cedeu ao luto. Mas o primo, movido por ganância, sussurrou dúvidas, inflamando o fogo: ele mentiu para todos nós. A discussão culminou em um silêncio opressivo,
quebrado apenas pelo som de chuva contra as janelas, e Miguel, exausto, saiu para o terraço, onde João o seguiu, envolvendo-o em um abraço que era âncora e vela ao vento. Na quietude da noite lisboeta, com as luzes do bairro alto pescando como estrelas caídas, Miguel e João compartilharam um momento de vulnerabilidade pura. Eu tenho medo de que isso nos destrua, confessou Miguel, a carta da avó amassada em sua mão. João traçou o contorno de seu rosto com dedos gentis. O amor verdadeiro não destrói, ele reconstrói. Lembra-te da avó? Ela escondeu para proteger, mas nós revelamos para libertar. O beijo que se seguiu foi um juramento silencioso, cheio de promessas não ditas, enquanto abaixo, as ruas pulsavam com a vida noturna de Lisboa, indiferente aos dramas pessoais. Mas o amanhecer trouxe um novo conflito, uma carta anônima deslizada sob a porta, ameaçando expor segredos sujos da família se Miguel não renunciasse à herança. O remetente. O primo, claro, mas agora aliado a interesses obscuros no mundo dos vinhos do Douro, onde fortunas se entrelaçavam como videiras. Determinados a contra-atacar, o grupo viajou para o Porto, coração da herança, onde as encostas do Rio Douro se vestiam de outono dourado. A casa solarenga, com suas paredes de granito e vinhedos que se estendiam como tapetes verdes, era um monumento ao passado, e agora, ao futuro incerto. Lá, Miguel confrontou os fantasmas, o quarto da avó, com um diário escondido que detalhava encontros clandestinos em cavos de vinho, beijos roubados sob luas cheias, e o nascimento de uma fortuna construída não só em uvas, mas em resiliência. João, inspirado, começou a pintar uma série de quadros sobre o tema, transformando a dor em beleza que poderia ser exibida na Bienal de Arte de Lisboa. Isabel, por sua vez, compôs uma peça para piano que ecoava os lamentos do fado com notas de esperança, convidando sua amada, a violinista Clara, para uma colaboração que selaria sua própria união. Mas o clímax se aproximava como uma tempestade no Douro. O Sr. António, incapaz de engolir o orgulho, convocou uma assembleia familiar na adega principal, onde barris de vinho envelhecido testemunhavam gerações de silêncios. Parentes distantes, tios e tias com rostos enrugados pelo sol das vinhas, reuniram-se em torno de uma mesa longa, o ar impregnado de mosto e tensão. Miguel entrou com a carta e o diário erguidos como estandartes, João e Isabel ao seu flanco, Clara adicionando uma presença serena. Esta não é só minha herança, proclamou ele, a voz firme apesar do tremor interno. É a história de amor que nos define, da avó, de mim, de todos que ousam amar além das sombras. O pai rebateu com fúria, acusando-o de egoísmo, mas então veio o golpe inesperado. O Dr. Almeida revelou um codicilo no testamento, escrito semanas antes da morte da avó, que doava uma porção da fortuna para iniciativas de apoio à comunidade LGBTQ+ em Portugal, uma visão progressista que chocou a Assembleia. O caos irrompeu, gritos, lágrimas, um tio desmaiando no calor da adega. O primo, encurralado, confessou a chantagem em um surto de pânico, revelando alianças com concorrentes que visavam as vinhas. João, em um ato de bravura artística, projetou seus esboços nas paredes da adega, iluminando as videiras com imagens de amantes livres, transformando o espaço em um museu vivo de aceitação. Isabel tocou sua peça, as notas subindo como névoa do rio, e Clara harmonizou com violino, um dueto que silenciou os contendores. O Sr. António, confrontado com o diário da mãe, páginas que descreviam sua própria infância solitária, moldada pelo amor escondido dela, desabou em uma cadeira, o rosto sulcado por rios de arrependimento. Eu falhei com ela. E contigo, murmurou ele a Miguel, estendendo uma mão trêmula pela primeira vez. Na calmaria que se seguiu, como o Douro após a tempestade, a família começou a se reconstruir. Miguel aceitou a herança não como vingança, mas como ponte, investindo em reformas nas vinhas para torná-las sustentáveis, financiando centros de apoio em Lisboa e Porto para jovens LGBTQ+ rejeitados, e convidando João para cogerir uma galeria de arte temática no solar. Isabel e Clara oficializaram seu humor em uma cerimônia discreta nas margens do Tejo, com Miguel como padrinho, e o pai, aos poucos, aprendeu a ouvir visitas semanais ao apartamento no Bairro Alto, conversas sobre o vinho e o coração humano. Mas o verdadeiro clímax veio em uma noite de verão, um ano depois, quando Miguel e João, de mãos dadas no mirador de Santa Catarina, assistiram ao pôr do sol tingir Lisboa de ouro. A carta mudou tudo, disse Miguel, mas tu mudaste-me a mim. João sorriu, puxando-o para um beijo sob as estrelas, e o nosso amor muda o mundo, um sussurro de cada vez. A brisa salgada do Atlântico acariciava as falésias de Cascais, onde Miguel e João haviam fugido por um fim de semana, longe do burburinho da herança e das reconciliações frágeis. O mar, em tons de safira sob o sol de meio-dia, lambia as rochas como um amante paciente, e ali, deitados em uma toalha xadrez sobre a areia dourada, eles sonhavam com o futuro. Imagina-nos gerindo as vinhas juntos, murmurou João, traçando padrões na areia com um dedo, com exposições de arte entre as fileiras de uvas, e noites de fado onde cantamos nossos próprios hinos de liberdade. Miguel riu, um som leve que ainda carregava ecos de dor, mas agora temperado por esperança.
A carta da avó não era mais um fardo, era um talismã, um lembrete de que o amor, em todas as suas formas, era o verdadeiro vinho que envelhecia bem. No entanto, mesmo nesse paraíso costeiro, as sombras da família espreitavam. Uma mensagem de Isabel alertava sobre o primo, que, apesar da confissão, tramava nos bastidores, aliando-se a um antigo rival dos negócios do Douro para contestar judicialmente o testamento. De volta ao Porto, a casa solarenga pulsava com vida renovada. Miguel supervisionava as reformas, contratando arquitetos que integravam elementos modernos, painéis solares entre as videiras tradicionais, salas de degustação com vistas panorâmicas para o rio, enquanto preservava a essência do legado da avó. João transformou uma ala abandonada em estúdio, suas telas agora adornadas com retratos da avó fictícios, baseados nas descrições do diário, uma mulher de cabelos prateados, olhos faiscantes, dançando em bailes proibidos nas noites de névoa. Isabel e Clara visitavam frequentemente, trazendo melodias que ecoavam pelos corredores de pedra, e até o Sr. António parecia, inicialmente rígido, mas aos poucos suavizando-se com taças de vinho compartilhadas à mesa. Eu li o diário dela, confessou ele uma noite, a voz rouca pelo envelhecimento e pelo remorso. Ela me amava, à sua maneira, mas escondeu tanto. Para me proteger de um mundo cruel. Miguel assentiu, o perdão florescendo como as primeiras uvas da primavera, mas o conflito latente explodiu quando o primo, Eduardo, surgiu na porta com um processo na mão, alegando a insanidade da avó no momento do testamento. O tribunal em Vila Nova de Gaia, com suas salas de madeira escura e cheiro de papel envelhecido, tornou-se o palco de um novo drama. Advogados trocavam farpas como espadas, testemunhas desfilavam, o padre de Alfama com sua cruz reluzente, o doutor Almeida com pilhas de documentos, até uma sobrinha distante que jurava ter ouvido murmúrios de loucura nos últimos dias da avó. Miguel, no banco das testemunhas, sentiu o peso dos olhares, familiares divididos, alguns sussurrando preconceitos velados sobre aquele tipo de vida que atraía controvérsias. Eu não busco a herança por ganância, declarou ele, a voz ecoando nas paredes, mas para honrar um amor que minha avó viveu em silêncio, e que eu vivo em voz alta. João, na galeria, apertava a mão de Isabel, seus olhos verdes fixos em Miguel como âncoras. Mas o ponto de virada veio de uma fonte inesperada, Clara, a violinista, que apresentou uma gravação áudio antiga, encontrada no sótão da avó, a voz dela, fraca mas determinada, ditando o codicil para o padre, palavras claras de sanidade e afeto por meu neto, que carregará a tocha da verdade. O juiz, um homem de meia-idade com óculos grossos e sotaque nortenho marcado, deliberou por dias que pareceram eternidades. Enquanto esperavam, Miguel e João exploraram as caves do Douro, pedalando bicicletas pelas estradas sinuosas, parando em mirantes onde o rio se curvava como uma serpente prateada. Se perdermos, o que faremos? Perguntou João em um desses momentos, o suor perlando sua testa sob o chapéu de palha. Miguel parou, virando-se para ele com um sorriso desafiador. Construímos do zero. Tu com tua arte, eu com mãos nas vinhas, e nosso amor como fundação. Era uma declaração de independência, mas o destino sorriu, o verdito favoreceu Miguel, invalidando as contestações por falta de provas, e o primo Eduardo foi multado por má-fé, exilando-se a uma vida de amargura nas margens da família. Com a herança segura, veio uma onda de transformações. Miguel fundou a Fundação Beatriz, um centro em Lisboa dedicado a jovens LGBTQ+, abrigos para os rejeitados, oficinas de arte e música inspiradas em João e Isabel, bolsas para estudos em conservatórios e academias de belas artes. O Sr. António, tocado pela visão, doou uma porção de suas próprias terras para o projeto, um gesto de redenção que curou feridas profundas. Eu era cego pelo medo, admitiu ele em uma carta para Miguel, mas agora vejo o vinho da vida em todas as suas cores. João e Miguel celebraram com uma exposição conjunta no solar, legados escondidos, quadros e esculturas que narravam histórias de amor proibido através dos séculos portugueses, atraindo multidões de Lisboa ao Porto. Mas nem tudo era rosas, um conflito sutil surgiu quando João recebeu uma oferta tentadora de uma galeria em Berlim, prometendo fama internacional, mas exigindo que ele partisse sozinho por um ano. É a chance da minha vida, disse ele uma noite, enquanto caminhavam pelo cais do Sodré, as luzes dos bondes refletindo no Tejo. Miguel sentiu o ciúme familiar apertar o peito, memórias da carta anônima que quase os separara, mas em vez de acusações, optou pela honestidade. Vai, e leva-me no teu coração. Mas promete que voltas para pintarmos este amor juntos. O abraço que se seguiu, sob a ponte 25 de Abril iluminada, foi um pacto de confiança, testado quando, semanas depois, um escândalo midiático explodiu, um tabloide sensacionalista vazou segredos da herança gay da elite portuense, distorcendo a história da avó em fofocas sórdidas. A mídia invadiu o solar como uma praga, repórteres acampando nas vinhas, microfones estendidos para Miguel em busca de declarações picantes. Ele enfrentou a tempestade em uma coletiva no Chiado, flanqueado por João, que adiara a viagem para Berlim, Isabel e o pai reconciliado. Esta não é uma história de escândalo, proclamou ele, a voz firme como o granito do Douro, é uma de amor resiliente,
de uma mulher que amou além das correntes da época, e de uma família que aprende a abraçar todas as verdades. A resposta foi avassaladora: apoio de comunidades LGBTQ+, em todo Portugal, de Faro a Bragança, competições online e manifestações pacíficas que transformaram o solar em símbolo de orgulho. O tabloide retratou-se, e o primo Eduardo, implicado no vazamento, enfrentou processo por difamação. No rescaldo, Miguel e João fortaleceram seu laço em uma viagem pelas ilhas dos Açores, onde vulcões adormecidos e oceanos infinitos espelhavam a vastidão de seus sentimentos. Ali, em uma praia de areia negra em São Miguel, João propôs casamento, não com anéis chamativos, mas com um colar de conchas tecidas à mão, simbolizando a maré que os unia. Casa comigo, e façamos deste legado nosso lar eterno, sussurrou ele ao anoitecer, o céu explodindo em fogos de aurora boreal. Miguel aceitou com lágrimas, e o beijo selou não só o amor deles, mas a jornada de superação que começara com uma rejeição e uma carta. O casamento, marcado para o verão seguinte em uma capela escondida nas colinas do Douro, prometia ser um farol de esperança para a família e a comunidade. Miguel, agora com 25 anos, havia florescido na gestão das vinhas, introduzindo safras orgânicas batizadas em homenagem à avó, Beatriz Vermelho, um vinho encorpado que evocava paixões profundas. João, de volta de uma breve estada em Berlim, trouxera contatos internacionais, transformando a Galeria do Solar em hub global de arte queer portuguesa. Isabel e Clara, casadas em uma cerimônia íntima no Conservatório de Lisboa, compunham agora para orquestras, sua música e quando em festivais de verão. O Sr. António, surpreendendo a todos, tornou-se patrono da Fundação Beatriz, visitando abrigos e compartilhando histórias de sua própria juventude reprimida nos anos 70, sob a ditadura que sufocava liberdades. Mas o destino, caprichoso como o vento alísio, reservava um último conflito. Durante preparativos do casamento, Miguel recebeu uma carta misteriosa, postada de Évora, revelando uma meia-irmã desconhecida, filha legítima da avó com seu amor secreto, criada em segredo no Alentejo para escapar dos olhares da sociedade. Assinada por Ana, a missivista pedia um encontro, alegando direitos sobre parte da herança e um desejo de conhecer o irmão que carrega nosso sangue compartilhado. O choque paralisou Miguel, imaginava a avó não só como ícone de amor escondido, mas como guardiã de segredos ainda mais profundos. João, sempre o equilibrador, insistiu: enfrenta isto juntos, pode ser a peça final do quebra-cabeça. O encontro se deu em uma quinta alentejana, sob o sol escaldante de julho, onde oliveiras centenárias sussurravam ao vento. Ana era uma mulher de 40 anos, com traços que ecoavam os da avó, cabelos escuros ondulados, olhos castanhos penetrantes, vestida em linho simples, uma artista de cerâmica cujas mãos calejadas moldavam argila como se forjassem destinos. Eu cresci sabendo fragmentos, contou ela, servindo chá de ervas em xícaras artesanais. Meu pai, o companheiro dela, morreu jovem em um acidente nas vinhas, e a avó me visitava disfarçada de tia distante, deixando pistas em forma de desenhos e cartas codificadas. A revelação trouxe lágrimas. Ana não buscava a fortuna, mas reconhecimento, um lugar na família, uma história compartilhada. No entanto, o conflito surgiu quando ela mencionou o primo Eduardo, que a contatara meses antes, tentando manipulá-la para um golpe conjunto contra a herança. A traição de Eduardo, agora exposta em camadas, inflamou a raiva de Miguel. Ele confrontou o primo em uma adega abandonada no Douro, o ar úmido cheirando a mofo e fracasso. Tu vendeste a alma por uvas podres, acusou Miguel, a voz ecoando entre barris vazios. Eduardo, encurralado, desabafou sua própria miséria: eu via a avó favorecer-te desde criança, com olhares que eu nunca tive. O ciúme me cegou. O embate, mais emocional que físico, terminou em um pacto relutante. Eduardo confessaria tudo em troca de reabilitação, trabalhando nas vinhas como forma de redenção, longe das intrigas. João, testemunha silenciosa, pintou depois um retrato de Eduardo, não como vilão, mas como homem quebrado, um lembrete de que o preconceito nascia do medo. Com Ana integrada à família, uma nova tia para Isabel, uma confidente para Miguel, o casamento prosseguiu como um triunfo. A capela, adornada com cachos de uvas e flores silvestres, encheu-se de aliados, amigos da Fundação, artistas de Coimbra, até repórteres convertidos em apoiadores. O Sr. António caminhou com Miguel até o altar, um gesto que curou décadas de silêncio, e os votos de João, recitados com voz trêmula, ecoaram como poesia: eu te escolho não apesar das tormentas, mas por causa delas, pois no teu coração, encontrei o meu lar. O beijo, sob aplausos e o tilintar de taças, selou uma era de aceitação. Anos se passaram, e o legado floresceu. A Fundação Beatriz expandiu-se para Espanha e França, inspirando redes de apoio transfronteiriças. Miguel e João adotaram um menino órfão de um abrigo em Lisboa, criando-o com histórias da avó e lições de amor incondicional. Isabel e Clara lançaram um álbum que ganhou prémios, tocando em salas de concerto de todo o mundo. O Sr. António, em seus anos finais, escreveu memórias sobre reconciliação, dedicadas ao neto, que me ensinou a ver além das videiras.
E em noites quietas no solar, Miguel relia a carta original, agora emoldurada ao lado de fotos de família expandida, sussurrando para João: uma rejeição nos partiu, mas o amor nos refez inteiros. Enquanto o outono pintava as vinhas de tons avermelhados, Miguel refletia sobre como a vida, como um bom vinho, revelava sabores complexos com o tempo. O menino adotado, Tomás, agora com 5 anos, corria pelos jardins do solar, rindo enquanto João o perseguia com um pincel sujo de tinta, ensinando-o a rabiscar sonhos em papel. Papai Miguel, conta a história da carta mágica de novo, pedia ele, olhos brilhantes como os do avô reconciliado. Miguel sorria, sentando-se sob a pérgola de Hera, e tecia o conto, não como fábula, mas como lição viva de coragem. Ana, agora uma presença constante, moldava cerâmicas inspiradas nas curvas do Douro, suas peças vendidas em feiras de arte para financiar bolsas da Fundação. Isabel e Clara, grávidas de um futuro via inseminação, compunham canções de ninar que misturavam fado com ritmos modernos, um hino à nova geração que era portuguesa. Mas mesmo em paz, sombras persistiam. Um ativista radical da Fundação acusou Miguel de branquear o legado ao integrar o pai conservador, criando um racha interno que ameaçava a unidade. Tu perdoas rápido demais, argumentou o jovem em uma reunião tensa no Chiado, microfones desligados mas vozes altas. Miguel, ferido, confrontou o espelho de suas próprias dúvidas: seria o perdão fraqueza, ou força? João, em uma noite de insônia, esboçou respostas em um diário compartilhado: o perdão não apaga o passado, ele o transforma em adubo para o crescimento. O conflito resolveu-se em um retiro nas Serras de Sintra, onde o grupo debateu sobre neblina mística, emergindo com um código de conduta que equilibrava justiça e empatia, fortalecendo a Fundação como farol inclusivo. Eduardo, redimido pelo trabalho braçal nas vinhas, encontrou amor inesperado em uma enóloga local, uma mulher trans cujas histórias de transição ecoavam as lutas dele. Seu casamento, oficiado por Miguel em uma cerimônia ao ar livre, foi um ciclo completo, o traidor virando aliado, provando que a redenção era possível até para os mais perdidos. O Sr. António, assistindo de cadeira de rodas, sussurrou: olha o que plantaste, filho, uma família que floresce além do sangue. Com o tempo, Miguel e João expandiram horizontes, uma viagem à Grécia, berço de amores antigos como o de Aquiles e Patroclo, onde debateram mitos que era à beira do Egeu. De volta, lançaram um livro ilustrado, Cartas do Coração Escondido, misturando o diário da avó com ensaios de João, tornando-se best-seller em livrarias de Lisboa a Porto. Tomás crescia imerso nisso, desenhando famílias multicoloridas, livre das correntes que prenderam seu pai adotivo. Em uma primavera chuvosa, o ciclo da vida testou-os novamente. O Sr. António faleceu pacificamente, deixando uma carta final para Miguel: eu te amei errado no início, mas aprendi a amar certo. Cuida das videiras, e do teu coração. O funeral, nas margens do Douro, foi uma celebração, fado tocado por Isabel, quadros de João projetados nas colinas, e Tomás soltando uma lanterna de papel que subiu como uma oração. Naquele momento, Miguel abraçou João, sentindo o peso do legado se transformar em leveza. Décadas se desenrolaram como rolos de filme antigo, e Miguel, agora grisalho mas com o mesmo fogo nos olhos, olhava para trás com uma mistura de gratidão e melancolia. Tomás, um adolescente talentoso, estudava arte em Coimbra, namorando um rapaz de Faro com quem compartilhava passeios de bicicleta e sonhos de viagens. A Fundação havia se tornado rede internacional, com capítulos em Madrid e Paris, salvando incontáveis vidas de rejeições semelhantes à de Miguel. Ana, avó orgulhosa, ensinava cerâmica em workshops para sobreviventes de violência familiar, suas mãos ainda firmes moldando esperança da argila. João e Miguel, em sua meia-idade dourada, renovavam votos anualmente no Mirador de Alfama, onde tudo começara, uma carta encontrada, um amor reacendido. Ainda me surpreendes, dizia João, traçando as rugas de riso no rosto do marido. Como o mar surpreende a costa, onda após onda. Suas noites eram preenchidas por conversas profundas, vinhos da Safra Beatriz, e o ocasional fado cantado baixinho, e quando amores eternos. Um último conflito surgiu sutilmente. Tomás, confrontando sua própria identidade fluida, questionou o final feliz da história familiar. E se o perdão for só uma pausa? Perguntou ele em uma ceia natalina no solar, rodeado por retratos da avó e do avô. Miguel pausou, a taça na mão, e respondeu com honestidade crua: é uma escolha diária, filho. Nem sempre fácil, mas sempre nossa. A conversa abriu portas para a terapia familiar, onde cicatrizes antigas foram examinadas à luz gentil, fortalecendo laços como raízes de videira. Isabel e Clara, com filhas adotivas correndo pelo jardim, lançaram uma ópera sobre a vida da avó, Sussurros do Douro, estreada no Teatro Nacional de São Carlos, um tributo que lotou salas e tocou corações. Eduardo, agora gerente de exportações, viajava com sua esposa, espalhando vinhos portugueses com histórias de redenção anexas. Em seus anos finais, Miguel compilou um arquivo completo, cartas,
diários, fotos, um museu vivo no solar, aberto a visitantes que buscavam inspiração. João pintou o quadro final, o herdeiro eterno, Miguel jovem com a carta, sobreposto a ele idoso com Tomás ao lado, um ciclo de amor ininterrupto. Quando Miguel partiu, em uma manhã de névoa no Douro, João segurou sua mão, sussurrando, obrigado pela carta que nos mudou. O legado continuou, uma videira perene, provando que do rejeitado nasce o mais doce fruto. No epílogo de suas vidas entrelaçadas, o sol poente sobre Lisboa banhava a cidade em tons de âmbar, como se o Tejo aprovasse o tapeçaria tecida ao longo dos anos. Tomás, agora um artista estabelecido, exibia em galerias de todo o mundo, suas obras e quando os temas de João, amores resilientes, famílias reimaginadas. Casado com seu companheiro, eles criavam uma filha que, desde cedo, ouvia as histórias da Carta Mágica como contos de fadas reais. A Fundação Beatriz, sob liderança de Ana e das netas de Isabel, expandira para a educação online, alcançando ilhas remotas e comunidades rurais onde o preconceito ainda reinava como névoa teimosa. Eduardo, em aposentadoria serena, escrevia memórias sobre sua jornada do ódio ao abraço, doando royalties para a causa, um fechamento poético para o antagonista improvável. João, o último guardião, sentava-se no mirador de Santa Catarina, um caderno de esboços no colo, traçando memórias de Miguel, o jovem vulnerável da escadaria de Alfama, o homem forte no tribunal, o amante eterno nas noites do Douro. Tu foste minha herança verdadeira, murmurava ele ao vento, e em noites estreladas, jurava sentir a resposta em sussurros suaves. A carta original, preservada em vidro no Museu do Solar, atraía peregrinos, jovens em busca de coragem, famílias em busca de reconciliação. Inscrita em uma placa, o amor não divide, ele multiplica. Para Beatriz, Miguel, e todos que ousam. E assim, em Portugal, onde o fado canta perdas mas celebra retornos, o legado de uma rejeição transformada em revolução ecoava para sempre, um vinho fino que o tempo só tornava mais profundo.